Fala, meus amigos da Educafit, sejam muito bem-vindos ao meu curso. Eu sou o Fabrício de Grandes e hoje eu vou falar sobre uma área específica, né, da área da saúde, que é a área da perda de peso. Então, esse curso com certeza vai ajudar, seja você nutricionista, assim como eu, ou seja você profissional de educação física, estudante das áreas de medicina, de psicologia, de fisioterapia, né? Saibam que esse curso com certeza vai ajudar vocês a entenderem mais aspectos relevantes dentro da perda de peso do nosso cliente, do nosso paciente. Como eu falei, a minha área de atuação é a nutrição, mas eu também sou formado em educação física. Quero também, junto com isso, parabenizar vocês, né? São pessoas de uma lucidez incrível, pois estão se atualizando no meio de uma pandemia, né? Além de estarem se atualizando pela maior plataforma de cursos da área da saúde do Brasil e talvez uma das maiores e melhores do mundo, tá certo? Então, hoje o que eu vou trazer aqui para vocês é a ideia de passo a passo para prescrever diferentes dietas dentro do emagrecimento, especificamente dentro da perda de peso. Como eu já mencionei, eu sou Fabrício de Grandes, eu sou nutricionista, profissional de educação física, especialista nas duas áreas e mestrando na área de nutrição e alimentos. Convido também a todos, e isso vai ser uma coisa de muita valia para a gente, pois com certeza vocês vão ter diversas dúvidas ao longo do curso, e é isso mesmo que eu quero. Eu quero que esse curso instigue vocês a procurar mais. Com certeza nessas 7 horas, aí, 8 horas que a gente vai ficar junto, conversando, vocês fazendo uma pausa, tomando um cafezinho, vocês vão ter. Vai gerar muitas dúvidas, e eu com certeza não vou conseguir suprir todas elas hoje aqui com vocês, porque o campo da nutrição é muito complexo. Então eu convido a todos, a quem quiser conhecer mais o meu trabalho, as minhas redes sociais, @NutriFabrício Eu deixo à disposição também o meu e-mail, se alguém quiser mandar dúvidas por esse e-mail especificamente, né, que é fabriciodegra@hotmail.com. Então quem tiver dúvidas pode mandar por ali também, e eu sei que vocês vão ter, e eu quero que vocês me procurem, e eu quero de fato poder ajudar vocês. Então, o que vocês vão aprender no curso de hoje? A ideia de sobrepeso, obesidade e os efeitos disso na saúde. Como que a gente vai convencer o nosso paciente sobre por que, como e quanto ele deve emagrecer e se ele deve emagrecer. A teoria por trás dessa perda de peso, desse emagrecimento. Quais são as dietas que mais se aplica dentro do emagrecimento, né? É low carb, é cetogênica, é uma restrição calórica usual, quais são as diferenças entre elas, logicamente, e o que a ciência vem dizendo e vem trazendo para nós sobre as diferenças entre cada uma dentro dos aspectos de perda de peso. A gente também vai aprender como que a gente pode, de maneira direta e bem objetiva, calcular dietas para o emagrecimento, como que a gente pode utilizar esses cálculos energéticos voltados para esses diferentes modelos de dieta? Por exemplo, esse cálculo energético, mas isso é voltado para uma low carb, por exemplo. Como prescrever alimentos em cada tipo de dieta? Existe algum alimento que possa mais numa intervenção do que outra? Não existe. A gente pode trabalhar com todos os alimentos em todas as intervenções dietéticas? Será que pode? Será que não pode? E qual a diferença de eficiência entre essas dietas? Será que a low carb é melhor do que a cetogênica? Uma restrição calórica usual é melhor do que um jejum intermitente? Por que que o seu paciente para de perder peso, né, aquilo que a gente chama de estagnação e platô, e como que a gente vai evitar ao máximo chegar nesse platô? Como eu falei, logicamente, a gente não vai conseguir é, criterizar e contextualizar tudo que vocês precisam saber sobre nutrição, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir abranger bastante coisa para vocês e dar um leque para a posteridade aí, para vocês poderem aplicar isso com os clientes e com os pacientes de vocês. Então a gente sabe que existe muita confusão hoje a respeito do sobrepeso, principalmente com relação às terminologias, né? O que é sobrepeso, obesidade, e se a gente vai contextualizar, por exemplo, definição através do IMC, que nem eu trago aqui, se é uma definição através da composição corporal, que é o nosso percentual de gordura, medidas de circunferência de cintura. O que a gente sabe é que esse excesso de gordura corporal, de alguma forma, as pesquisas vêm nos mostrando que podem trazer diversos prejuízos na saúde. A gente já está bem estabelecido, a gente já sabe isso de maneira bem pontual, certo? A gente sabe que existem as classificações do índice de massa corporal, o nosso IMC, e apesar de muito criticado, a gente entende que para grandes populações ele é uma coisa muito importante, né?
Sabemos que, sim, dentro de uma individualidade, de uma análise individual entre cliente e nutricionista, cliente e profissional de educação física, a avaliação, por exemplo, por dobras cutâneas, a avaliação de composição corporal, é uma coisa um pouco mais interessante do que propriamente o IMC. Mas, para avalias populacionais, o IMC, sim, a gente sabe que se for analisar uma população muito grande, utilizar única e exclusivamente, por exemplo, de dobras cutâneas, seria uma coisa que levaria um tempo um pouco maior e talvez não tivesse uma aplicabilidade tão grande, por exemplo, ou de avaliações mais não tão duplamente indiretas como dobras e bioimpedância, mas indiretas como, por exemplo, um DEXA, né? Então a gente sabe disso. A gente sabe também que existem classificações para esse IMC. Abaixo do peso é abaixo de 18,5, né, quilos por metro quadrado, que é essa avaliação do IMC. Um intervalo normal, ou aquele indivíduo que se encontra eutrófico, ele está entre 18,5 ou igual e menor que 25, aí tem as classificações de excesso de peso, de obesidade, obesidade classe 1, classe 2 e classe 3. Existem todas essas classificações quando se fala de índice de massa corporal. A gente sabe também que pode-se trabalhar com circunferência de cintura ajustada com IMC. Por exemplo, essa imagem aqui que eu trago do livro, que eu vou usar bastante, aí vou referenciar bastante ele ao longo da apresentação para vocês, que é o livro do McArdle, de Fisiologia do Exercício. Ele classifica, mesmo que um homem tenha um IMC normal de 18,5 a 24,9 kg por metro quadrado, se ele se encontra com aquela circunferência da cintura maior ou igual a 102, ainda assim ele apresenta um risco aumentado para desenvolver complicações relacionadas a sobrepeso e obesidade e vários aspectos que podem levar à mortalidade geral, que são relacionados a esse sobrepeso. Também as classificações individuais de circunferência da cintura para homem e para mulher, acima de 102 para homem e acima de 88 para mulher, que tem uma relação muito forte com aspectos de saúde e prejuízos com relação à saúde, com relação ao sobrepeso e obesidade. A gente sabe também que, além de todo o nosso favorecimento para aquele indivíduo com relação a benefício de uma perda de peso, às vezes singela, olha aqui, eu trago dados, por exemplo, de 5% de uma perda de peso corporal, do peso total, ou mais, a gente já vai observar reduções significativas em risco de doença cardiovascular, com relação à apneia do sono, com relação à melhora de pressão arterial, situações como osteoartrite, situações como melhora no perfil glicêmico, melhora no perfil lipídico, enfim, uma série de fatores que podem ajudar a gente mostrar para aquele paciente o quanto que a gente pode ajudar ele com a redução do peso corporal dele. Também a gente sabe muito que a melhora na qualidade de vida daquele paciente é uma coisa muito forte e também muito sensível, né? Quem trabalha com perda de peso, assim como eu trabalho bastante, entende que é uma coisa muito sensível. Aqui na cidade onde eu trabalho, é Pelotas, né, no Rio Grande do Sul, eu atendo aqui basicamente toda a região sul do Rio Grande do Sul, e eu percebo como é sensível a questão de perder peso. É tão sensível que é uma coisa de fazer aí marmanjo chorar na nossa frente. Eu não estou criticando isso, muito pelo contrário, eu acho uma coisa nobre e tão sensível que pode nos mostra o quanto o ser humano é afetado pelo excesso de peso, seja na qualidade de vida ou seja em marcadores mais fisiológicos, como os que eu relatei anteriormente. Também um impacto econômico gigantesco que o tratamento da obesidade traz para cofres públicos, por exemplo. Se estima aí que 800 bilhões de dólares por ano são gastos com o tratamento das complicações associadas à obesidade e estima-se que até 2025 isso pode chegar aí a 1,2 trilhão de reais, de dólares no ano de 2025, ou seja, é muito dinheiro que se envolve com relação ao tratamento do sobrepeso da obesidade, além do que a gente sabe que o susto é muito grande quando a gente começa a olhar como pode cair a expectativa de vida conforme, por exemplo, o nosso IMC aumenta. Muita gente critica ainda o IMC,
mas ele é sim um marcador de análise da saúde da população em geral muito importante. Por exemplo, a gente sabe que para cada incremento de 5 quilos no IMC, acima da faixa de 22,5 até 25 ali, existe um aumento de chance de 30% na mortalidade geral para aqueles indivíduos que estão atingindo o sobrepeso. Então, conforme aquele sobrepeso vai aumentando, possivelmente as chances, a expectativa de vida daquele sujeito vai decaindo bastante. Então, a gente também sabe que, felizmente, porque eu acho que é uma coisa bem motivacional, né? Mas para nós é uma coisa preocupante. A maior parte das pessoas obesas, elas criam expectativas, e isso eu vou falar muito com vocês, como trazer o nosso paciente para uma expectativa real de perda de peso, né? E eles acabam criando expectativas muito altas com relação à perda de peso, que seria ali 11 a 20%. A média de perda de peso geral é cerca de 16% do peso corporal que aqueles indivíduos acham que podem atingir. O que eu quero dizer com isso? Na literatura, por exemplo, a gente sabe que, e isso posso trazer também bastante para a prática clínica, perder 10% do peso corporal e manter isso por um ano, que é uma coisa extremamente difícil, é algo que talvez 10 a 15% das pessoas vão conseguir com certa dificuldade ainda, o restante, a maior parte deles acaba desistindo, infelizmente. Então a gente tem que trazer também o nosso paciente para uma realidade com relação à perda de peso, isso é uma coisa muito importante, ter uma conversa franca com o nosso paciente com relação a isso. E como é que ele deve entender se ele deve perder peso ou não com relação à composição corporal? Né? A gente tem algumas tabelas, independente da avaliação específica que a gente for usar, por exemplo, a tabela de Loma, ali de 1992, onde se classifica com relação à idade do indivíduo, desculpa só essa tabela aqui é com relação ao indivíduo do sexo masculino, tá? Com relação à idade do indivíduo e o nível de percentual de gordura que ele está, se está excelente, bom, acima da média, na média, etc. Abaixo da média, ruim ou muito ruim. Por exemplo, se aquele indivíduo está com 8 a 10%, ele é do sexo masculino e se encontra numa idade entre 18 e 25 anos, teoricamente ele está num percentual de gordura bom. Então, não necessariamente a gente vai acabar tendo que mexer no peso daquele cara. Aqui no sexo feminino, já a gente sabe que as mulheres necessitam ter um percentual de gordura maior que o dos homens e comumente tem. Então a gente já vai classificar ali na mesma idade de 18 a 25 anos um percentual de gordura bom para as meninas de 17 a 19%. E as formas de definir isso são várias, né? A gente pode definir por antropometrias básicas, técnicas padrão e definir tamanho corporal, etc. A gente pode definir por gordura abdominal, a gente pode definir, como eu trouxe nas tabelas anteriores ali, como percentual de gordura, para trazer aquele sujeito para a hipótese de que ele precisa ou não precisa perder peso. A gente precisa contextualizar muito, porque a gente sabe hoje, né, pessoal, que assim como existe um contexto de sobrepeso e obesidade muito forte na população, existe um contexto de neurose muito forte com relação à perda de peso e manter-se num peso sempre muito abaixo da expectativa. Eu costumo brincar com meus pacientes, assim, sei que é um clichê, mas a pressão que existe sobre vocês estarem magros é muito forte. É muito forte. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como que a gente vai convencer aquele nosso paciente se ele precisa perder peso ou não. E trazer ele para uma realidade. Eu até trago esse meme aí. Quem me conhece nas redes sociais sabe que eu sou um cara que gosta bastante de chamar atenção para memes, que eu acho que é uma coisa que ensina com um pouco de humor, então acaba sendo bem interessante aí para os nossos pacientes. Eu trabalho, vocês vão ver que nas redes sociais eu não vou ser tão técnico assim como eu sou com vocês, porque a ideia é atingir mais a galera leiga e acabar ajudando. Convido vocês também a fazerem isso comigo, acabar ajudando aí o pessoal a entender um pouquinho mais sobre aspectos de perda de peso, até aspectos dentro da nutrição esportiva mesmo, como performance, etc. Aquela clássica quando o paciente me diz que quer perder 5 quilos por semana, né? Sendo que é uma coisa que pode acontecer até no primeiro momento, normalmente associado com perda de água, né? Meio difícil que alguém perca 5 quilos de gordura numa semana, mas é uma coisa que foge um pouco da realidade manter essa perda de peso. E normalmente, se a gente não for bem incisivo com o nosso paciente, bem enfático com ele, olha, tu sabe o quanto tu pode perder por semana? O quanto tu quer perder por semana? O quanto que eu posso te proporcionar essa perda de peso?
a gente sabe que a gente pode estar, de certa forma, até ludibriando ele ou criando falsas expectativas que não vão ser supridas nunca. E acabamos, de certa forma, perdendo aquele cliente, aquele paciente. Quanto, quanto que ele deve emagrecer e em quanto tempo? Eu vou trazer aqui coisas para vocês bem teóricas, né? No sentido, são coisas que têm uma aplicabilidade prática, mas a gente sabe muito bem, hoje se trabalha muito com a ideia de uma perda de peso dinâmica e não estática, eu vou falar isso para vocês mais lá na frente, mas que a gente tem bases na literatura para trabalhar com os nossos pacientes e dizer, olha, acredito que dê para perder tanto, acredito que tu deveria chegar em tanto peso, e existe uma base bem legal para se trabalhar com isso. Essa parte inicial, gente, que eu vou trabalhar com vocês aqui, vamos dizer assim, é uma parte separando o joio do trigo. Vamos fazer assim, ó. Aqui só os fortes sobrevivem. Porque realmente ela vai ser uma parte um pouquinho mais chata no sentido de cálculos, teorias, etc. Porque a gente precisa disso para entender todo o contexto final, tá? Então eu sempre vou pedir para vocês, olha, tá desconfortável um pouquinho, tipo, não entendeu muito bem essa parte, eu deixei à disposição o meu Instagram para vocês, acabei de fazer isso, tá? E o meu e-mail, pode me perguntar, ou se não, vocês vão ver até que eu faço umas pausas aqui, respira um pouco, volta para a aula de novo. Vocês vão ver que em alguns momentos eu deixo bastante informação nos slides, não se preocupem que eu não vou ficar lendo slide, não vou fazer isso com vocês, mas que em alguns momentos eu vou deixar bastante informação, porque eu vou deixar esses slides com vocês também, tá certo? Quem quiser me pedir, etc., os slides, eu vou deixar com vocês para que vocês tenham acesso a eles, para que quando vocês tiverem dúvidas, vocês recorram a ele, vocês recorram às aulas, etc., para a gente ter bastante contextualização ali, vocês conseguirem entender direitinho. A primeira pergunta é, ele precisa perder peso? Avaliando todas aquelas variáveis que eu disse, IMC, seja peso específico, seja circunferência da cintura, seja aspectos físicos dele, espelhômetro, né? Seja percentual de gordura, ele precisa perder peso? E é saudável ele perder peso? Por exemplo, eu trouxe ali a tabela de percentual das meninas. Será que é saudável colocar uma menina abaixo de 8% de gordura? Né? E em quanto tempo que ele pode chegar nisso? A gente está dando expectativas corretas para ele? Aqui eu trago uma equação que, inclusive, eu utilizei do livro do McArdle para me valer dessa equação, que é bem simples, direta. Como eu falei, não necessariamente vai ser exatamente isso, porque, por exemplo, eu vou dizer que ela tem me dado certa constância no consultório. Eu tenho utilizado ela e tem batido bem bonitinha ela. Mas, assim, não necessariamente ela vai dar exato esse valor, porque pode ter variação de água, pode ter variação de massa magra, pode ter variação de gordura, enfim, coisas que alteram esse peso final. Mas a ideia é utilizar, por exemplo, até como uma forma de motivação para o paciente. O peso corporal a ser atingido, né, é igual a massa corporal sem gordura ou a massa livre de gordura dele. Para quem está acostumado com a avaliação sabe simplesmente do que eu estou falando, tá? Divididos por 1 menos o percentual de gordura desejado, né, em casa decimal. Por exemplo, se é 15%, 0,15. Se é 20%, 0,20. Tá? Exemplo, um sujeito de 80 quilos e 20% de gordura. Quanto que ele vai ter de gordura? Dá para fazer 80,0,2 ali, aí ele vai ter cerca de 16, me corrija se isso estiver errado, vai ter cerca de 16 quilos de gordura, o que não é gordura, é massa livre de gordura. Massa livre de gordura ele vai ter 64, tá certo? Se não captou, volta, olha de novo, faz uma pausa ou me pergunta. Peso corporal a ser atingido é 64 divididos por 1 menos 0,15, que dá 75,3 quilos. Tá bem? Então é uma coisa que a gente pode brincar um pouco com o nosso paciente. No caso já de um obeso, existem algumas fórmulas que a ciência vem há alguns anos já tentando estabelecer alguma coisa mais concreta, mas as fórmulas que a gente tem aí, essa é retirada, não se preocupe que eu referencio isso ao longo do processo aqui no final também do nosso curso. Essa aqui é retirada do livro Krause, é um livro bem importante aí para quem trabalha com a nutrição, que seria altura menos 100, né, vezes 0,9. Então, num exemplo clássico, assim, um homem de 1,80 m seria 180 menos 100 vezes 0,9. Essa fórmula para a mulher aí seria vezes 0,85. Então,
1,80 m, o que dá 180 centímetros, menos 100 vezes 0,9, o que dá, em tese, 72 quilos, por exemplo, para esse homem de 1,80 m. E a gente tem que entender que essas fórmulas aí dão uma variação de até 6 quilos no peso corporal a ser atingido. Eu, particularmente, opinião pessoal, tá? Não é uma opinião, é uma opinião baseada em fatos e não necessariamente em ciência, mas eu percebo essa fórmula como um pouquinho agressiva demais, principalmente se tratando de obeso. Existe também a fórmula de Devine, de 1974, onde se trabalha o seguinte: o peso corporal para homens, eu já vou explicar isso, o peso corporal ideal para homens é 50 quilos mais 2,3 quilos para cada 2,54 centímetros acima dos 152,4 centímetros. Para mulheres é a mesma coisa, mais 2,3 para cada 2,54 centímetros, só que tu vai somar com 45,5. Então, exemplo, vamos lá, um homem com 1,70 m, ou seja, 170 centímetros. Tu vai diminuir 152,4 da altura, né, o que dá 17,6 centímetros. E para saber quanto tem acima do 2,54, divide 17,6 por 2,54, o que dá 6,9. Pega esse 6,9, multiplica por 2,3 quilos, o que dá 15,87, e soma com 50 quilos, o que em tese dá ali um peso corporal ideal a ser atingido de 65,87, nesse exemplo que a gente usou, tá bem? Aqui também uma outra tabela só de observação, que é uma tabela que associa tanto a adiloma com uma outra tabela específica de percentual de gordura, onde existe, por exemplo, eu falei, cuidado com mulheres, principalmente, baixar muito o percentual de gordura, onde um alto risco para doenças e desordens associadas à desnutrição aparecem também quando a gente está trabalhando com um peso muito baixo, ou mais especificamente com um percentual de gordura muito baixo, tá bem? Vamos respirar um pouquinho. Não entendeu? Volta, respira, assiste de novo ou me pergunta. Obrigado por me assistir até aqui. Vocês não vão se arrepender de fazer esse curso, eu prometo para vocês, tá bem?